Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videoaula. Umas explicações antes. Eu tô passando os vídeos de aula em si para esse canal, que eu vamos deixar aqui como um novo quadro, que a gente vai passar ou ensinar qualquer coisa que der na cabeça. Então, hoje, recapitulando a aula passada, é tão engraçado chamar de aula isso. No vídeo passado, eu comentei sobre a diferença entre uma linguagem de programação e um editor de código, expliquei o que era uma variável, o que são bibliotecas e como as variáveis são alocadas na memória RAM. E hoje nós vamos falar sobre teste de mesa, operadores lógicos e vamos entrar finalmente em estrutura de decisão. Eu vou tentar ajudar vocês com o máximo de recursos que tiver ao meu alcance. Como vocês podem ver, o meu microfone é um microfone velho, grudado no webcam, mas quem quer consegue, né? Primeiramente, vamos começar pelo teste de mesa. O teste de mesa ele é um artifício que não é muita gente que foi apresentado a ele, que realmente não é muita gente que viu isso, mas é muito importante comentar. Eu aprendi isso na faculdade e acho que é muito importante repassar para vocês também. Seria basicamente você ler o código com olhos do compilador e ver linha a linha o que está acontecendo nos valores das suas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica lá programando no automático e tem um erro que a gente não sabe o que fazer, mas a gente não para analisar o código, a gente não para ler o que a gente está fazendo ou tentar entender o que está passando nas variáveis. Então, bom, o teste de mesa vai funcionar assim. Eu vou analisar linha por linha e constantemente atualizando os valores das variáveis. Desse jeito, por exemplo, a linha 8, int a recebe 30. Eu declarei uma variável do tipo inteiro chamada a com um valor inicial de 30. É chamada de valor inicial porque eu dei esse valor quando eu declarei ela e não no meio do código. Então chega até a ser meio óbvia essa comparação. Agora que eu sei que a está atualmente valendo 30, porque a gente se encontra na linha 8, eu venho aqui, coloco o valor dela de 30. Beleza. Próxima linha, linha 9. Int b recebe 1. Eu declaro uma variável do tipo inteiro chamada b com o valor inicial de 1. É isso que está escrito ali. Eu estou traduzindo para a nossa linguagem. Então, beleza. Eu venho aqui, eu já compreendi que o valor de b nesse momento na linha 9 é 1. O valor de a não foi alterado, continua sendo 30. E o valor de z é um não sei. O não sei quer dizer que não tem nenhum valor atribuído na memória. Então o sistema pode considerar isso como se fosse qualquer valor. Por exemplo, se eu venho aqui, eu vou só comentar isso aqui. Beleza. Comentei. Comento essa aqui também, que é necessário comentar essa. Certo. Declarei z sem valor nenhum. E eu quero mostrar as três variáveis. Eu vou mostrar agora como um lixo de memória funciona. Que no caso é o z, porque não tem nenhum valor nele. Então o ls ele pega qualquer valor e mostra na tela. Por exemplo, printf. Lembra do printf? Da biblioteca stdio.h, de entrada e saída? Printf, scanf. Coca-Cola é bom demais. Scanf para inserir um valor, printf para printar algo na tela, ou mostrar uma variável, ou várias possibilidades. Quero mostrar o valor de a. %d, lembra do %d? %d porque eu quero mostrar um inteiro. Então, a é igual a isso. O barra n, o quebra-linha. Como eu sou uma pessoa meio preguiçosa, eu dou um Ctrl C, Ctrl V 3 vezes. Coisa mais normal do mundo, não me julguem. Faço isso para todas as variáveis. E aqui, meus amigos, vai ser algo interessante. Compilo e executo. Certo. O que temos aqui? A com o valor de 30, que foi o valor que eu dei para ele. B com o valor de 1, que foi o valor que eu também dei para ele. E Z com o lixo de memória. Como eu não dei nenhum valor, ele pegou qualquer coisa na memória e mostrou.
E isso pode ser um problema às vezes, galera. Muitas vezes quando você estiver com um lixo de memória, tenta ver se vocês deram um valor para a variável ou se está mesmo inserindo um valor nessa variável. Porque isso pode ser um baita de um problema chato. Muita gente já passou por isso. Voltando ao nosso teste de mesa, deixar o código aqui do jeito que ele era antes. Beleza. A gente parou na linha 10, né? Na linha 11, A recebe 10, então a gente risca o 30, a gente não vai tirar o 30. A gente vai riscar para ele saber que valor anterior a variável teve no nosso código. Então eu coloco 10, que é o valor atual dele na linha 11, e deixo. Linha 12, A recebe A mais B. B está com o valor de 1, então ele vai para 11. Eu venho aqui, risco o valor antigo dele, para a gente não esquecer que ele já passou por esse valor. E vem aqui, beleza, coloco 11. Linha 13, B recebe 3. Ok, venho aqui, risco 1, não excluo ele. E coloco aqui seu valor atual, 3. E por fim, na linha 14, Z recebe A mais B. A no momento está valendo 11 e B está valendo 3. Então eu termino com um total de 14. Não de mais nada, eu risco ele. E coloco aqui a 14. Na RAM, na memória RAM, os valores que vão ficar no final vai ser 11 para A, 3 para B e o 14 para o Z. E por que é importante fazer o teste de mesa? É para, em caso de erro, a gente saber passo a passo o que a nossa variável passou e tentar descobrir ali no meio o que pode ter dado de errado. Bom pessoal, nessa parte eu chego numa etapa muito importante que eu vou falar de operadores relacionais. Bom, o que seriam os operadores relacionais? Eu já mostrei para vocês as operações aritméticas, que seriam, por exemplo, o mais, o menos, a divisão, a multiplicação. E vai ter uma imagem aqui na tela, que eu vou estar explicando certinho o que são os operadores relacionais. Como vocês podem ver, temos ali, nessa exata ordem de precedência, o menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, igualdade e diferença. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso eu quero dizer quando eu estou comparando algumas variáveis, por exemplo, se A é maior que B, ou se B é igual a C, respectivas variáveis, se seus valores são iguais. Nisso, o valor vai ser em booleano. Isso é uma parte muito importante, que o booleano é 0 e 1. 0 é para caso for falso, e 1 para verdadeiro. Isso pode ser algo meio difícil de entender no começo, mas por exemplo, vamos aqui brincar um jogo de verdade, ou falso, por exemplo. E eu venho aqui, declaro uma variável A com o valor 1, do tipo inteiro, claro. Venho aqui, declaro uma variável do tipo inteiro, chamada B, com o valor 2. E eu vou criar uma variável também inteiro chamada resultado. Eu venho aqui e faço o seguinte: resultado vai receber A maior que B. Nisso você deve estar pensando, cara, como que resultado vai receber A maior que B se isso não vai resultar em um valor? Na verdade, ele vai sim resultar em um valor, porque chegando aqui, o nosso compilador ele vai comparar. Se A for maior que B, então é verdade, e resultado vai receber 1, porque 1 é verdadeiro. Caso A seja menor que B, a afirmação vai estar sendo uma falsidade, no caso uma mentira. Então ele vai receber um 0 caso seja falso. Então, nesse jogo aí de 0 e 1, de verdadeiro e falso, ele acaba atribuindo o resultado da comparação. Por exemplo, A é maior que B? De certo modo não, porque A está valendo 1 e B está valendo 2. Então, o esperado é resultado receber 0. Então, eu uso o printf para saber o que vai dar no resultado. %d resultado. Então, ele vai mostrar. Se a afirmação ali for verdade, ele tem que me mostrar 1. Caso não, um 0. E todo mundo sabe que tem que dar 0, né? Então, vamos lá. Compilo e mostro.
Resultado, 0, porque realmente B não é maior que 2. Quer dizer, A não é maior que 2, porque A está valendo 1. Mas se eu disser que A é menor que B, agora ele vai comparar. Então se A for menor que B, é uma verdade. E se é uma verdade, ele tem que me retornar o número 1. Então eu compilo e dou um run nele. Resultado 1. Quer dizer que é verdade o que eu afirmei ali. Vamos testar também outros operadores. A é igual a B. Se A for igual a B, ele tem que retornar 1, se não, 0. Caso for verdade, caso for mentira. Venho aqui, compila aí. Como é mentira, porque 1 não é igual a 2, ele me retornou 0. E se eu falar que 1 é diferente de 2, eu estou afirmando que 1 é diferente de 2, que A é diferente de B. Se ele entender isso que é verdade, ele me retorna 1. Certinho. Voltando àquela imagem na tela rapidão, aqui está a ordem de precedência. Então o menor ele sempre vem primeiro, o maior na sequência, e depois o de igualdade ou diferença. Só que eles vêm sempre da esquerda para a direita. Então tanto faz se ele achar um menor ou maior primeiro. Ele vai fazer o menor ou maior e depois a igualdade ou a diferença. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu estou enfiando essa parte no meio do vídeo porque eu esqueci de falar depois, perdão. Ninguém é perfeito. Eu vou estar falando aqui sobre essa operação para explicar um pouquinho da ordem de precedência. A ordem de precedência ela acaba juntando as operações aritméticas com os operadores relacionais. Então temos aqui essa operação matemática: 5 mais 3 maior 3 multiplicado por 4 dividido por 2. Ele vai sempre fazer em primeiro lugar as operações aritméticas e depois os lógicos, mas nisso a gente acaba entrando na ordem dos operadores aritméticos. Então a primeira coisa que ele vai fazer aqui da esquerda para a direita é a multiplicação, porque ele achou a multiplicação primeiro do que a divisão. Então, beleza, multiplicou, o resultado é 12. Então ele roda mais uma vez e vai da esquerda para a direita procurando o próximo operador na ordem. No caso, ele achou a divisão ali, que é da esquerda para a direita, né? E deu no 6. Depois disso, ele rodou de novo e achou mais. A gente ainda está trabalhando com os operadores aritméticos e deu o 8. Então a gente tem aquele 8 ali e o 6. Nisso a gente vai, por fim, fazer o operador lógico, que 8 é maior que 6? Sim, então o resultado final de toda essa operação, se fosse compilada, seria 1. Estou eu aqui com o Paint novamente, e já diziam que a criatividade é a maior inimiga do homem, porque eu reutilizei todos os nomes de variáveis. Mas eu não sei como vocês fizeram o teste de mesa, mas eu vou fazer bem rápido aqui. Linha 8, declarei uma variável chamada A, do tipo inteiro, que tem um valor inicial de 10. Beleza, venho aqui, coloco um 10, que é o valor dela. Beleza, linha 9, eu declarei uma variável do tipo inteira chamada B, que recebe um valor inicial de 15. Beleza, 15 em B. A continua valendo 10. Tudo nos conformes. E declarei uma variável do tipo inteira chamada Z, que recebe um valor inicial de 3. Ok, feito isso, todos mantêm esse valor. Chegamos na linha 11. Variável A recebe B mais Z, que no caso seria 18, né? Se eu não for muito burro em matemática. Então eu venho aqui, risco o valor atual de A, um risco muito bonito, e coloco aqui seu valor atual, que é 18. Feito isso, é um negócio bem rápido mesmo, eu coloquei só para a gente entender os operadores relacionais. E Z recebe a comparação se caso B for menor que Z. No caso, B não é menor que Z, porque 15 nem aqui
e nem em outro qualquer lugar é menor que 3. Então, Z, como isso foi uma mentira, uma falsa acusação, ele recebe 0. Risco aqui primeiro. E ele vai receber 0. Então, caso os seus valores finais não tenham ficado 18 para A, 15 para B e 0 para Z, então algo está errado. Mas qualquer dúvida em relação ao teste de mesa, eu sei que é um negócio tão simples assim de explicar logo de cara, você pode vir comentar comigo, comentar aí, enfim. E agora vamos para a parte mais importante do vídeo. Estou deixando uma imagem na tela explicando um pouquinho da estrutura de condição, que é basicamente o if. O que é o if, meus amigos? É quando a gente compara, a gente coloca uma condição, e se caso a condição for verdade ou não, o nosso programa vai executar alguma coisa. Por exemplo, declara uma variável chamada A. Ok. Não dei nenhum valor para A. Então vem aqui, A recebe 1. O if, pessoal, a informática, a programação, na verdade, é uma cópia das coisas que a gente faz na vida real. Por exemplo, if C. Se a minha variável A... Opa, olha eu escrevendo o que eu estou falando. Se a minha variável A for igual a 1, então eu quero que o meu programa faça o seguinte: printf a variável A é 1. Não tem o porquê da vírgula. Aula de português faz falta, né, Lourenço? Enfim, essa é a condição. E como compara? Lembra que eu falei ali que nos operadores lógicos eles fazem uma comparação? Se aquilo é maior que aquilo, se aquilo é menor que isso, aqui é a mesma coisa, ele vai comparar aqui dentro. Então ele vai comparar, se o meu A for igual a 1, ele vai executar aquele printf. Como vocês podem ver, o A tem um valor de 1, então é esperado que o printf ocorra. Ok, compilei. A variável A é 1. Mas se eu colocar esse aqui, 2, ele só vai entrar nesse if se a condição for verdadeira. Se aquela condição for 1. Lembra do booleano? Então vamos lá. Ele não mostrou nada, que é a coisa esperada acontecer. A variável, a condição deu falso, portanto ele não entrou no if. Então é isso que eu quero que vocês entendam como funciona um if. Que ele vai comparar alguma coisa que você queira, e caso seja 1 ou 0, verdadeiro ou falso, false ou true, ele vai entrar na instrução que você deseja. Nisso, meus amigos, a gente chega num novo ponto. Vamos chegar no else. Tem uma imagem na tela aí de como é o if com o else. O que exatamente o else faz, Lourenço? O else é bem simples. Eu venho aqui, coloco um else. Como eu disse que tudo na linguagem de programação é uma cópia das coisas que a gente executa na vida real, então, isso daqui, se A for igual a 1, eu vou executar um printf que mostre que a variável A é 1. E se caso não for? É exatamente isso que o else serve. E se não? É por isso que na tradução, em algumas linguagens como Portugal, que uma amiga minha, loira, né, se pediu um salve, então tá seu salve, ela pediu para ver, ela usa Portugal, que é traduzido para o português. Então é o senão. Então, se não, o que vai acontecer? Se a variável A não for igual a 1, então printf a variável A não é 1. Então eu venho aqui, volto o valor para 1, dou um compilar, printf a variável é 1, vamos ver. Caso for 1, ele vai aparentar a variável A é 1. Caso não for 1, a variável A não é 1. Bem básico para todo mundo entender. A variável A é 1. Ok, a primeira condição está pegando. Venho aqui, mudo para 2. Vamos ver se o else está de acordo. Compila. A variável A não é 1.
Porque ele entendeu que aqui deu 0, então ele já entendeu que é o contrário. Algo bem lógico de se entender. E agora, meus amigos, a gente vai para o else if. O else if, diferente do else. O else você vai executar quando for oposto à primeira condição. O else if você coloca uma segunda condição dentro dele. Por exemplo, vamos supor, se A for igual a 3, eu quero que ele me diga que a variável A é 3. Então vamos fazer um teste? Então ele vai executar aquela primeira condição. Se for falsa, ele vai tentar executar aquela outra condição. Se as duas forem falsas, ele não vai mostrar nada. Então vamos ver. Com o A valendo 1, o que ele me mostra? A variável A é 1, porque ele entrou nessa primeira condição e entendeu que é verdade. Ele deu ali o 1 do verdadeiro, e mostrou, printf, a variável A é 1. E se a gente colocar 2, o que acontece? Nada. Ele não me mostra nada. O porquê disso? Porque ele entendeu que é diferente de 1 e também é diferente de 3. Então ele não vai mostrar nada. Ele só mostraria o 3 caso, como diz ali, caso fosse igual a 3. Então eu venho aqui, A igual a recebe 3, beleza. A variável A é 3. Mas o que aconteceu nesse processo? Ele entrou na linha 12, entendeu que A não é igual a 1, mas depois ele saiu dessa condição e entrou nessa condição. Ele entendeu que A é igual a 3 e executou essa. Então é assim que funciona o else if. Bom, caminhando para o fim desse vídeo, eu quero pedir para vocês tentarem fazer um exercício que é bem básico. Peço que vocês façam o seguinte: façam um programa que ele receba uma senha. Caso a senha não seja igual a, deixa eu pensar num número, a 6345, né, 6345, ele se caso seja igual, ele fala acesso permitido, caso não, acesso negado. Bem simples. Dá um tempo aí, pausa o vídeo, vai fazer e volte já. Voltei. Café é muito bom. E vou estar fazendo aqui um exercício. Então declaro aqui uma variável do tipo inteira chamada senha. E é tudo que eu vou precisar para esse exercício. Não dou um valor inicial para ela. E venho aqui, né, tranquilo, printf. Pense sempre no usuário, pense em quem vai estar utilizando o programa. Por favor, insira a senha. É coisa muito básica, pessoal, só para encerrar o vídeo. /n, quebra a linha. Agora vamos voltar ao scanf. Caso vocês não lembram como fazer. Como está se tratando de um inteiro, %d, vírgula, operador de endereço, para a gente alocar esse valor no endereço dela na memória. Variável senha, coloquei o valor dela. E aqui a gente vai para o if. If senha for igual, qual que é o valor que eu falei? É 6345, né? Abra a chave. Printf acesso permitido. Else, caso seja diferente. Printf acesso negado. E bom, o que acontece? Linha 8, declaramos a variável do tipo inteiro sem nenhum valor inicial para ela. Linha 10, a gente colocou o printf para o usuário entender o que ele vai ter que fazer. Linha 11, a gente vai estar inserindo a senha e alocando ela no espaço de memória dela. Quem está mandando mensagem? Enfim. Linha 13, a gente colocou o if, que ele vai verificar. Se senha for igual a 6345, ele vai dar um que é verdadeiro. Caso isso aconteça, ele vai printar na tela o acesso permitido. Caso não, o acesso negado. Exercício muito simples, mamão, com açúcar e o que você quiser colocar no mamão. Vamos ver aqui, iniciar. Por favor, insira a senha. 23. Acesso negado, não é a senha que eu requisitei. Executo novamente. 6345.
acesso permitido. Esse aí o exercício está pegando. Eu vou fazer o favor de deixar um link com mais exercícios aí para quem tiver interesse em praticando. Então o vídeo é esse por hoje. Vejo vocês talvez se tiver alguém assistindo, eu vejo numa próxima semana. E até lá então, e não perca os outros vídeos merda que eu postar aí nesse canal.